Fala, gente, sejam bem-vindos aqui a mais um conteúdo desse vídeo. Nesse vídeo eu quero falar sobre preconceito, pensar a respeito desse assunto e de algumas coisas sobre como lidar, né, quem sente que tem muito preconceito diante de um determinado assunto, tema. Então vamos lá. Preconceito, e a gente pode associar isso também à discriminação. São comportamentos humanos que nós temos também, e pensando bem, eu tenho me a cabeça assim quando fala-se sobre preconceito, um comportamento adaptativo do ser humano é preconceito. A gente tem um conceito prévio já antes, anterior, por exemplo, a determinada questão. Então a gente pensa sobre algo antes de nós conhecermos mais sobre aquele algo. E quem não tem preconceito, né? Quem não tem um preconceito diante de determinado. E esse preconceito pode até não ser prejudicial, por exemplo, a alguém, ou discriminatório. Ele é apenas um modo de a gente também lidar com as coisas diante das situações que nós enfrentamos. É um antecipar-se a algo. Por isso que eu falo que também é um comportamento adaptativo, porque a gente pensa, por exemplo, em determinada questão para já tendo repertórios de como lidar com aquilo quando a gente chegar perto daquilo que a gente tem essa pré-concepção. Então, é um ato normal que não tem preconceito, mas quando esse preconceito ele começa a extrapolar e vira uma discriminação, e algo também que até podemos associar aí a preconceitos diante da raça, etnia, na verdade, pessoas negras, pessoas de outras etnias, como orientais, asiáticos, etc. E também sobre orientação sexual e também identidade de gênero. Nós podemos sim ter preconceito a esses temas, e isso sim começa a tornar-se já mais prejudicial e a trazer problemas a nós, porque nós podemos ter comportamentos discriminatórios mediante esses preconceitos. Como eu já disse, o preconceito é então um conceito prévio daquilo que você imagina, sem você ter conhecido mais sobre aquilo. Então, tendo isso em mente, como que a gente pode lidar, por exemplo, com o preconceito? E a gente não pode ser ingênuo, a gente tem muitos preconceitos. E a gente tem que identificar o que a gente tem mais preconceito e o que isso é problema para nós, para a gente lidar. E eu queria aqui puxar um assunto também para o preconceito em relação à orientação sexual e identidade de gênero, que é um problema que às vezes que nós vemos muito, e por conta desse preconceito, nós acabamos agredindo pessoas que têm uma orientação sexual, por exemplo, diferente da nossa e também uma identidade de gênero diferente da nossa. Como lidar com esse preconceito? Primeiro, nós precisamos identificar, logicamente, que nós temos um receio, que nós temos esse preconceito, que nós temos um afastamento diante disso, diante desse tema, que nós temos esse preconceito. E através da identificação, a gente começar a pensar em formas de a gente poder conhecer mais. O preconceito ele aumenta quando a gente passa a se afastar mais e não ter contato com aquilo que nós temos esse preconceito, essa discriminação. E aí a gente vai também ouvindo coisas sobre isso que a gente tem preconceito, e a gente vai colocando mais coisas negativas em cima disso. A gente vai aumentando ainda mais esse preconceito de uma forma negativa, ao invés de uma forma positiva. Por isso é muito importante, após a identificação desse preconceito, buscar uma exposição é, a isso que você tem esse preconceito. De que forma? Não talvez tão direta que talvez você não consiga, mas ir se aproximando aos poucos, se possível, e se possível também, às vezes nós nos deparamos muito próximos, né? Por exemplo, a gente tem preconceito de gays, de lésbicas, e nós não temos contato com essa população, e isso aumenta ainda mais o nosso preconceito. E aí a gente acaba
por exemplo, tendo contato com eles e nós não sabemos como lidar. Mas a gente vai conhecendo eles, vai entendendo eles e vamos desconstruindo aquilo que nós já pré-concebíamos. Por isso da importância da exposição a isso que nos causa aos conteúdos desses preconceitos. E como eu disse, vários temas que nós podemos ter preconceitos. Eu estou falando agora da orientação sexual e identidade de gênero. Que vivemos em uma sociedade, principalmente aqui no Brasil, onde temos muito preconceito com com esse tema, com pessoas dessa comunidade, gays e lésbicas. Por isso da importância, então, de nós identificarmos esses preconceitos que nós temos e buscar entender o outro lado, deixar esse preconceito que nós temos e entender melhor aquilo que nós temos uma preconcepção. Então a gente precisa esquecer um pouco que a gente já entende. E esses preconceitos podem ser dos mais negativos às vezes também. Por isso da importância de você se expor ao que você tem preconceito. Não de uma forma direta inicialmente, mas de uma forma indo aos poucos essa aproximação. Por exemplo, buscar mais informações, olhar de uma maneira mais empática, mais compreensiva e buscar os lados positivos e encontrar também os lados assim positivos e negativos que você tem em relação a isso. De início, orientação sexual e identidade de gênero são formas de ser do ser humano. Por exemplo, quem é gay, quem é lésbica, tem é, quem é não binário, quem tem uma identidade de gênero não cis, né, não normativa, são possibilidades da existência humana, são modos de ser humano. Da mesma forma que você pode ser hétero, talvez você tendo uma cultura, você ter dado essa tradição heteronormativa, você tenha isso muito afinco em você e você não se questiona a respeito disso, né? Você vê somente isso e isso tá bom para você, ótimo. E para essas outras pessoas, a homossexualidade, né, a transexualidade é também da mesma forma, normal para ela. Então a gente tem que tentar se entender, se compreender, tá? Gente, eu falei brevemente, mas me alonguei talvez um pouco a respeito desse assunto no conteúdo desse vídeo, que foi sobre o preconceito. Nós abordaremos mais sobre esse assunto, espero poder ajudar, e também trazer aqui formas e pensamento, assim, trazer reflexão àqueles que tanto sente que tem preconceito em determinada situação e principalmente preconceito sobre a orientação sexual de pessoas homossexuais e identidade de gênero a pessoas trans e não binárias, tá ok? Valeu, gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.